Qual que é o tema de hoje? Segredos de família e as suas consequências. E logo no comecinho do dia, né, eu falei um pouquinho sobre quais seriam essas consequências. Então, vamos ver e refletir enquanto eu falo dessas questões, se você tem isso na sua família. Então, problemas na fala, depressão, envolvimento, às vezes, com bebida, cigarro ou alguma coisa mais forte, né? Dores nas costas, abuso, violência doméstica, neurodermatite, né? Então, problemas na pele e esquizofrenia. Então, se você tem algum desses, eu não digo problemas, né? Mas algumas dessas situações na sua família, talvez, né, esteja relacionado com alguma exclusão, alguma situação que aconteceu lá atrás e que muitas vezes a gente nem sabe, né? Então, por isso que eu falo o quanto um segredo de família pode impactar na nossa vida e também nas outras gerações. Então, uma das atividades, né? Ou algum sintoma que a gente vê muito são problemas na fala. Então, a coisa primeira, né? Uma situação muito comum da gente encontrar isso. Pessoas com problemas da fala. E por que problemas na fala representam tanto um segredo de família? É porque é algo que não pode ser dito. Olha que interessante. Eu tenho problemas na fala porque existe algo na minha família que não pode ser dito. E você tem crianças que às vezes ficam com problemas na fala, né? E quando você vai fazer uma dinâmica sistêmica, uma constelação familiar, você percebe que existiam ou existem algumas histórias que não podem ser ditas, algo que foi escondido, né? Então você fala assim, pô, Maria, tá bom, me dá um exemplo para ver se esse é o meu caso, né? Então, o que a gente viu nessas dinâmicas, pessoas que já tiveram um casamento anterior ou crianças que foram escondidas. Então, eu tenho um filho fora do casamento, ou o meu avô acabou tendo um filho fora do casamento e ninguém sabia, né? Quando você percebe ou vai atrás de um sintoma desse, eu estou com um problema na fala, quando a gente começa a fazer a dinâmica e aparece isso, normalmente está relacionado a alguma situação como essa, né? Eu já fui casado, mas nunca falei para os meus filhos, né? Eu tive alguns filhos que não nasceram, meus filhos também não sabem. Então, tudo que não pode ser dito, né? E numa dos vídeos, uma pessoa perguntou, aí caso de concunhados. Eles tiveram uma traição, situação de traição entre concunhados, né? Também é algo que é escondido, né? Então, você pode ter ou não essa situação de problemas de fala nas outras gerações, ou na sua ou nas outras gerações. Por quê? Esse problema na fala, essa trava, é como se você não pudesse falar, né? Então, esconder, algo que fica escondido, né? Outro caso de problema na fala também é quando você tem uma vítima, então, um assassino e uma pessoa que foi assassinada e que são da mesma família. Ou, se não da mesma família, um crime passional, tá? E aí, essa pessoa tem essa gagueira, né? Na hora que fala, gagueja. Por quê? É como se ele tivesse que falar pelos dois, internalizar os dois, né? Conciliar duas pessoas, e na hora que vai fazer essa conciliação, ele acaba gaguejando, porque você precisa dar a palavra para duas pessoas opostas. É interessante pensar nisso também, que é uma possibilidade, né? Bom, e por que depressão às vezes está relacionada a uma situação que não foi dita, né? Então, algo que foi escondido. Então, a gente vê que pais
que tiveram filhos que não nasceram do casamento ou de um outro relacionamento e não falam para os seus filhos, algumas vezes, né? Então, volto a dizer que não existe uma regra, não existe uma receita de bolo, mas algumas vezes esse filho que acaba tendo depressão, come por dois, não gosta de competir, né? Essa questão da competição normalmente é quando é gemilar, né? Quando você tem filhos gêmeos e um sobrevive, outro não, né? Então você começa a ter essa questão de depressão, porque ele às vezes nem sabia que isso é o segredo, né? Ele nem sabia que tem um irmão que não nasceu, mas ele sente no sistema dele. E é como se ele quisesse muitas vezes encontrar antes esse irmão que não nasceu. Mesmo sem saber, então olha que interessante, mesmo sem saber, ele quer encontrar antes esse irmão que não nasceu. E aí ele tem depressão, ele tem algumas situações que acabam acelerando esse processo. Ou bebe muito, fuma muito, né? Ou envolvido com outras coisas, tá bom? O que eu participei, né, em algumas dinâmicas, e isso ficou muito forte, foram casos de abuso, onde a filha não sabia que a mãe também tinha passado pela essa mesma dor. Então, lembra que eu falo, a primeira coisa nos trabalhos sistêmicos é, não julgamento. Então, você não julga nada, né? Porque quando você julga, aquilo passa a fazer parte do seu sistema. E que não existe certo e errado. Existe apenas aquilo que é certo para sua família. Então, a gente tem um não julgamento e não tem o certo e errado. Existe o que é certo para sua família, né? Quando a gente faz essas dinâmicas, a gente percebe que essa pessoa, né, que fez a dinâmica sistêmica, quando a gente apareceu a situação desse abuso, eu perguntei para ela, porque dava um movimento para a mãe. E ela ia em direção à mãe e eu falei assim, a sua mãe também passou por isso? E ela já era adulta, né? Ela falou assim, já, mas eu já só soube alguns anos atrás. Então, olha que interessante. Essa criança, né, e essa mulher, na verdade, ela já é uma mulher, né, ela passou pela mesma dor da mãe, mas nunca soube. Então, é como se ela olhasse para a mãe e falasse, mãe, eu te amo tanto que eu passo pela mesma dor. Isso aconteceu com ela quando ela era criança. E a mãe tinha passado por isso, mas nunca falou para a filha. Então, olha o quanto é forte, né, esse segredo de família, aquilo que você esconde, porque essa filha nunca soube e passou pela mesma dor da mãe. E não foi só apenas assim, um caso que eu vi. Então, quando isso é muito escondido, né, você nunca fala, e aí você fala, Maria, tá tudo certo, porque eu nem tenho filhos, né? Tem situações onde o sobrinha ou sobrinha, né, acabam passando pela mesma dor. É como se olhasse para a tia, o tio falasse, olha, eu te amo tanto que igual a você, eu passo pela mesma situação. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Não é para, sabe, falar tudo. Não é isso. Até porque tem uma situação onde você esconde, né? E aí eu falo que não é o esconder, mas tem uma situação que você tem que suportar, que é no caso de traição. Olha que forte isso, porque eu sempre fui daquelas que falavam assim, não, o que acontece a gente tem que falar e acabou. Mas quando você que traiu, tá? Você acabou tendo um outro relacionamento e você conta para o seu parceiro o que você fez, o que acontece nesse contar para o parceiro? Você joga essa responsabilidade para ele. Você tira a sua responsabilidade e coloca para o parceiro decidir, né? Então fica muito pesado. E aí o que você faz? Quando você não conta e suporta, né? Porque
quem fez isso foi você, e a partir do momento que você fala, você coloca para o outro esta responsabilidade, fica muito pesado para o outro. E aí, se o relacionamento dá certo ou não, é, entre aspas, a culpa do outro. Então, a decisão fica para o outro. Então, nesse caso, você tem que suportar. Você fez, você suporta, né? Por outro lado, quando o casal passa por essa situação, os dois ficam mais fortes. Então, se teve uma situação como essa, o casal passou juntos por essa dor da traição. Quando os dois passam por essa dor juntos, né, e continuam unidos, esse casal fica mais forte. Então, tem várias situações, por isso que eu falo assim, não existe regra de bolo, não existe certo e errado, né? Existe apenas aquilo que é certo para sua família, tá? Eu vou dar alguns outros exemplos, um desse até faz parte do próprio livro de Bert, né? Do Bert Hellinger. E aí agora eu começo. Quem é que foi Bert Hellinger? Bert Hellinger foi o psicoterapeuta alemão, ele que criou essas dinâmicas, ele que conseguiu criar essa metodologia, né? E como que funciona essa metodologia? O que é essa metodologia? Então, como história, ele é um padre, padre alemão, que foi fazer as missões na África. E aí, lá na África, ele percebeu que várias histórias se repetiam. Então, naquelas famílias, várias histórias semelhantes daquela família se repetiam. Então, muitas separações, muitas mortes precoces, né? Problemas com bebida, alcoolismo. Então, algumas situações naquela família acabassem se repetindo. E aí eu gosto de trazer esse exemplo, porque quem é católico e conhece a Bíblia vai falar que na Bíblia, né, existe as maldições. No Espiritismo vão falar que é karma. Né? E eu gosto de dizer que não é nenhum nem outro, que você é muito amor envolvido. Você ama tanto o teu sistema familiar que por amor a essas pessoas que vieram antes, você acaba repetindo uma dor. Então, por amor àqueles que vieram antes, a gente passa pela mesma dor e ainda muitos passam felizes. Ai, que doido, né? Você fala assim, nossa, mas a pessoa se separa, tem problema com o marido, tem problema de alcoolismo e ainda está feliz. A gente fala que esse é o amor cego. Então, ele fala assim, eu te amo tanto que igual a você eu passo pela mesma dor. Esse é o amor cego que a gente, né, comenta. Bom, e em cima disso, eu vou contar essa história, por isso que eu falei de como começou, essa dinâmica toda do Bert Hellinger, e esse é uma das histórias que está dentro do livro do Bert. Então, tem uma menina que tem aquele fogo selvagem, sabe? Aquele problema de pele, onde você tem que colocar até... antigamente, a gente reciclava caixas de leite, né? Para levar para o hospital, para quem tem essa doença, fogo de pele, é como se fosse carne viva. A tua pele fica carne viva. Quando ele fez a constelação familiar, surgiu a história que a avó desta menina, né, que tinha essa doença fogo selvagem, essa avó, ela levou a filha, que era mãe solteira, para ter o filho no interior. Então, ela escondeu a gravidez da filha, porque naquela época ia ter toda aquela questão do preconceito. E quando essa neta, né, da vovó, nasce no interior, ela queimou, ela pôs no fogo a lenha esse bebê vivo ainda. E aí o que acontece na outra geração, né, que aí é da bisneta, então não é nem da neta. Ela nasce e tem a doença do fogo selvagem, né? Então, uma atitude, uma ação que a vovó fez, né? Então, a bisavó, quer dizer, quando ela vê a filha, ela esconde a gravidez da filha e quando nasce o nenê, joga esse nenê, que era uma menina, no fogo a lenha, né? No fogão a lenha. Então, olha como
isso gera nas consequências para outra geração. Então, algo que aconteceu lá atrás, e aí você fala assim, não, mas Marie, não aconteceu, ninguém jogou de novo no fogo, né? Mas a doença desta menina, que é fogo selvagem, né? Está relacionado com algo que aconteceu lá atrás. E aí, por isso que eu falo assim, não é receita de bolo, né? Não é uma doença ou um sintoma está diretamente relacionado àquilo porque está no livro ou porque aparece muito, né, com muita frequência nas dinâmicas sistêmicas. Então, algo que você esconde, tá? Traz uma consequência nas outras gerações, né? Então, uma outra história que eu acho linda, porque aqui tem bastante orientais, né? E eu sou de uma família oriental, que são os miais. Eu teve uma senhora que ela foi fazer a constelação e ela bem mais de 80 anos, e quando apareceu a dinâmica, ela tem os filhos todos que acabaram se separando. Quando a gente vê o porquê que os filhos se separaram, é porque essa mãe casou, casamento arranjado, casou por Miai, e ela gostava de uma pessoa antes de casar, então ela tinha um amor, e ele gostava dela, então os dois se gostavam, mas não puderam ficar juntos. E aí, quando ela casa por Miai, ela casa com uma pessoa que ela não gosta. E aí, sem os filhos saberem dessa história, porque quando essa senhora veio fazer a constelação, todos eles já eram adultos, todos já tinham separado. É como se essas crianças, né, que agora já são adultos, olhassem para a mamãe que casou de Miai, de casamento arranjado, e falassem assim, mãe, eu te amo tanto que igual a você, eu não fico com quem eu amo. Então, eles já estão casados, igual a mamãe, não ficam com quem eles amam, porque em algum momento, se eles casaram e não foi por Miai, eles se gostavam, né? Não foi casamento arranjado, eles se gostavam e se separavam. Então, são histórias. E ela não escondeu, ela simplesmente não contou, porque talvez não achasse que isso era importante. Falar para os filhos, né, que teve um amor muito forte. Ela amava uma pessoa e essa pessoa amava essa mulher, né? E na dinâmica sistêmica, para mim, foi a parte mais forte, porque quando a pessoa que estava representando esse amor dessa senhora olhou para ela, mas ele chorava, né? E aí, quando ela entra na dinâmica, ela também fica, sabe, tudo que eu falo que ela chorou a vida inteira, né? O que não pôde chorar a vida inteira, chorou naquele momento. Então, o quão forte é esse amor, tá? Então, essa é outra história onde você não conta e tem uma consequência. Então, com tudo isso, você fala, tá bom, então quais são as consequências? As consequências podem ser diversas, né? Então, a gente tem algumas formas. Então, problemas na fala normalmente tem a ver com coisas que não podem ser ditas. Meu avô acabou ficando com a nora, né? Fulano, os concunhados estavam juntos, sabe essas coisas que não se falam? E aí se escondem, né? E aí essas crianças amam tanto que acabam também tendo problema de fala, porque não pode dizer. Ou você foi casado, casada, e você não conta para as crianças que já foi casada, né? Ou casado, que você tem filhos que de um outro relacionamento também não conta. Então, tudo isso faz você ter esse problema na fala, né? Você ter essa questão no não dizer, não poder falar, tá? E aí, não é somente isso. Então, muitos casos de separação que eu vejo frequentemente, quando a mãe ou o pai também se separaram, e aí você acaba querendo se separar para honrar, né, essa dinâmica, você ama tanto esses que vieram anteriormente, que você passa por essa mesma dor. Então, igual vocês que não ficaram com quem vocês amaram, eu também não fico. E aí se separam, tá bom? Essa parte dos segredos de família, eles entram muito na primeira lei sistêmica de Bert Hellinger, né? Então, qual que é essa primeira lei sistêmica? É inclusão e pertencimento. Tudo aquilo que eu escondo, né? Ou não trago para o meu dia a dia faz parte
dessa primeira lei sistêmica, que a gente fala que é a Leis do Amor, de Bert Hellinger, que é a primeira lei, é a inclusão e pertencimento. Todos querem ser vistos e todos querem fazer parte, né? Então, tudo que você exclui, uma hora quer ser lembrado. E as consequências pode ser a repetição desse padrão, né? A repetição dessa situação, ok? Bom, é aí que a gente falou um pouquinho sobre as suas consequências, né? Eu adoro e acho importante enfatizar que não é uma receita de bolo, senão daqui a pouco todo mundo vai falar assim, porque problema na fala é a pessoa que já foi casada, não estou falando isso, né? É que muitas vezes essas situações onde você esconde algo que aconteceu, ele te traz esse problema na fala nas outras gerações, né? Ou morte, onde tem assassino e assassinado na mesma família, que são da mesma família, ou crimes passionais, né? Então, você tem a pessoa que foi morta pelo marido ou pela esposa, né? Então, essas situações, quando você tem na sua família, pode trazer esse tipo de sintoma, né? Tá? Então, o que a gente faz para não repetir o padrão? O que a gente pode fazer, tá? Para que você traga para o seu sistema e olha com carinho essa pessoa que foi excluída. Porque você falou, Maria, no caso de traição, você acabou de falar que a gente tem que suportar, né? Então, por quê? Porque se eu falo, eu jogo essa responsabilidade, esse peso para o outro que foi traído. Então, além de ter sido traído, ainda fica com ele a responsabilidade, né? Esse peso de você contar isso. Então, o que a gente faz? Tá? No caso de traição, você vai equilibrar, você vai compensar, que aí entra a terceira lei sistêmica de Bert Hellinger, que é o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio só existe no trabalho e nos relacionamentos. Então, você acabou de descobrir isso, você estava lá, putz, eu estava até na dúvida se eu falava ou não, né? Então, você compensa, você sabe que você está devendo, você sabe que fez algo, tá? E que nesse sistema precisa compensar. E aí você vai achar o teu jeito de compensar, né? Você vai achar um jeito de manter esse relacionamento, porque isso, se você entende que vale a pena, né? Você fala assim, nossa, meu, vale a pena. Eu quero estar junto, eu me arrependi, eu não fiz algo, e isso não está me fazendo bem. Então, eu faço o seguinte, eu vou compensar essa situação, né? E aí você compensa, 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 até que você volta a ter uma crescente com a sua esposa ou com o seu marido, né? Outras formas que você pode encontrar para minimizar isso. No caso de irmãos que não nasceram. Então, você tem um filho e esse filho tem irmãos que não nasceram. Você fala com carinho. Você fala, sabe, quando a mamãe era jovem, quando o papai era jovem, nós tivemos um filho que não nasceu, né? E aí, na hora certa, né? Se você fala, nossa, mas ele é muito pequeno. Na hora certa, você explica o porquê, né? E como aconteceu. Porque eu entendo que eu falo para os meus filhos, olha, você tem a mamãe é mamãe de 3 crianças que não nasceram. Então, a gente fala frequentemente e fala com alegria. E eu entendo que é mais tranquilo porque foi espontâneo, né? Então, eu sofri muito, o papai sofreu muito, mas nós sempre quisemos muito vocês, tá? E eu vou dar um exemplo, por que isso é tão importante? Quando a gente faz o processo de regressão, muitas vezes a gente sente, mas não sabe da onde vem aquele sentimento. Então, a minha irmã, por exemplo, quando ela fez a dinâmica, né? Ela se viu embaixo de uma mesa, muito triste, né? E ela sentia que a minha mãe estava preocupada e triste. Então, ela pensou, né, na cabeça de criança, né, de bebezinho que está na barriga, que ela foi rejeitada. Quando ela perguntou para minha mãe, na época que ela engravidou, meus pais eram feirantes. Então, ela ficava embaixo
da barraca da feira, né? Minha mãe passava mal e ficava embaixo da barraca da feira. E qual que era a preocupação? Como ela engravidou logo na lua de mel, a minha mãe ficava com medo da minha filha, da minha irmã, né, que é a mais velha, nascer com tipo 6, 7 meses. Porque aí ela ficava, vão pensar que eu casei grávida. Olha a preocupação, qual que era, né? Então não é que foi rejeitada, é que ela passava muito mal. E aí, tendo essa consciência, né, sabendo disso, a minha filha mais velha viva, ela era gemilar, ela era gêmea, já tinha os dois que não nasceram, ela era gemilar, e eu ficava com muito medo, né? Eu ficava com medo de perder, porque eu já tive outros bebês que não nasceram. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um diário para minha filha. Então, ela hoje está com 15 anos, mas todo o mês a mês, o que, que eu estava sentindo, porque eu lembrava dessa história. E aí fica registrado que aquela tristeza e aquele medo que eu sentia não é por ela. Eu não estava triste de estar grávida dela. Muito pelo contrário, eu estava triste porque eu tinha já perdido alguns bebês e o meu medo é que ela não nascesse. Então, isso traz leveza. Eu tenho certeza que se em algum momento, quando ela ficar adulta, né, ela vai ter esse diário com ela. Ela encontra o diário e se naquele momento ela está se sentindo triste, está se sentindo sozinha, ela pode ler esse diário, né, e saber o que aconteceu. Eu não estava triste por estar grávida, nem com medo da gravidez. Eu somente estava triste porque o tempo inteiro eu ficava nessa preocupação, né, eu sentia esse medo dela não nascer. Então é isso. Outras situações que você pode trazer leveza para as outras gerações, né? Você conta, mas primeiro, antes de contar, o que, que você faz? Trabalhe em você o não julgamento, certo? Porque se você contar ainda julgando, isso fica pesado. Então, eu vou dar um exemplo da minha família, porque eu acho que tudo que é nosso, né, é mais verdadeiro. E eu discuti muito com meu marido, porque toda vez que eu dou alguns exemplos para as pessoas, eu dou o que eu passei, que fica mais fácil. E aí ele falou assim: Mas Marie, você fica dando exemplo da sua família? Você parou para pensar que você tem primos também? Né? Porque da minha família, os meus irmãos já sabem das histórias e vira e mexe a gente conversa sobre isso e tá tudo certo. Ele falou assim: Você pensou que você tem primos e que esses primos podem não gostar de você contar histórias do seu avô, por exemplo, da sua avó, o que aconteceu, né? E eu falei assim: Mas se eu escondo, se eu trabalho com isso, né? Se eu falo da importância da gente olhar com carinho, com gratidão, tudo que aconteceu, certo? Porque foi o jeito certo para a nossa vida hoje. E eu não vivo isso, aí não vai dar certo, né? Porque eu não vou ficar preocupada agora com o que os meus primos, minhas tias vão pensar, né? Então, fica já o porquê que eu conto. Primeiro que é verdadeiro. Então, vocês vão falar, nossa, é verdade? Uma coisa acontece com a outra, né? Então, em cima dessa história de olhar com carinho e falar, a partir do momento que você estiver resolvida e você já não estiver julgando, aí tá tudo certo. Então, qual que é a história do não julgamento? O meu avô, ele traiu a minha avó. E nessa traição nasceu uma criança, que mesmo os meus pais, né, só souberam depois de adultos e depois de casados. Eu só soube essa história depois de adulta, né? Depois que todo meu avô, minha avó, todo mundo já tinha falecido, que a gente descobriu essa história. Essa criança que nasceu, ela foi dada para uma outra família cuidar, né? Hoje eu contei essa história, tá ótimo. Se eu conto falando assim, mas que absurdo, né? Porque o vovô fez isso, blá, 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 blá. Qual que é o peso? Eu estou trazendo mais leveza para as próximas gerações ou eu estou fazendo até que essa história de traição fique mais forte na família? Fique mais forte, né? Hoje, quando eu conto, e aí eu sempre complemento. Então, olha, o vovô acabou tendo, né, um relacionamento fora do casamento, acabou tendo uma criança e deram essa criança porque a minha avó, ela não quis ficar com este filho que não era dela. E está no direito dela, né? Sem julgamento, e esse é o fato. O que está por trás dessa traição? O,
o meu bisavô, quando veio do Japão, ele acabou vindo, certo? E deixou o filho dele para uma outra família, porque ele deu o filho como Yoshi. Na tradição japonesa, quando você tem uma outra família, você dá o seu filho, tá? Né? Se quiser, óbvio, né? Mas você dá o seu filho para que ele mantenha o sobrenome dessa outra família que não tem filhos ou que só tem filhas mulheres. E foi isso que aconteceu com o irmão do meu avô. Ele foi dado para uma outra família cuidar, né? E ele só soube na estação de trem, com 5 anos de idade, que ele não viria com toda a família, né? Olha a beleza dessa traição do meu avô agora. Por quê? É como se ele falasse para o papai: pai, eu te amo tanto que igual a você eu dou um filho meu. Olha que, não é? Se você olhar por essa ótica, meu avô ama tanto o pai dele que igual ao pai dele também deu um filho dele. Né? Então ele olha para o papai dele que deu o filho lá no Japão, igual a você eu dou um filho, né? Igual a você, eu te amo tanto que eu dou um filho também uma outra pessoa a cuidar. E aí ele tem um filho fora do casamento e acaba passando por a mesma dor, porque você acha que um pai não sofre de dar um filho para outra família cuidar, né? Então, hoje eu consigo olhar com esta ótica. E aí, nas dinâmicas, eu voltava para essa situação, eu falei, caramba, por que eu volto ainda para essa situação, né? Quem também precisava ter sido vista com carinho? A minha avó, porque eu contava sempre essa história do meu avô. Mas a minha avó também sofreu, né? Ela também passou pela dor de ter sido traída. Então eu olhei para minha vovó com carinho. E essa mulher que engravidou, né? Nós descobrimos depois que provavelmente era a amiga da irmã dele, né? Então essa jovem também sofreu muito. Você concorda que a dor de você dar ao filho? Então, quando você conta essa história, e aí a gente, né, no almoço, no jantar, ou quando a gente está falando alguma coisinha assim, a gente não esconde. E as crianças sabem, só que elas olham todo mundo com carinho agora. Né? Por quê? Porque talvez, se o meu vovô optasse por ficar com essa mulher, minha mãe ainda não tinha nascido quando aconteceu essa história. Minha mãe não existiria, nem eu. Então, eu olho com carinho esta mulher, né, que teve um filho com meu avô, porque se talvez eles tivessem ficado juntos, a minha avó ia ter separado, né? E aí eu não existiria. Então, com todo esse contexto, eu consigo olhar cada um do seu jeito, do jeito que aconteceu foi o jeito certo. Né? E por que a gente conta, né? Então, vamos lá. Segredos de família e as suas consequências. Então, eu descobri esse segredo de família, mas eu não julgo mais. Ninguém vai ficar julgando, né? Hoje, se eu conto essa história com esse dor no coração, com essa mágoa, não adiantou em nada. Eu vou somente contar um segredo de família que não vai transformar em nada. Quando que você transforma? Quando esse segredo de família, ele passa a não ter mais suas consequências, né? Quando você olha com carinho. Eu olhei com muito carinho, tá tudo certo, né? Esse foi o destino certo. E o mais importante, as coisas dos grandes é dos grandes, eu não me meto. Então, as coisas dos grandes são dos grandes, eu não me envolvo. Né? Então, isso tudo faz com que fique mais leve para as outras gerações. Né? E aí eu volto agora na história desse irmão do meu avô que foi dado, porque eu sempre via o lado desse meu tio-avô que foi dado, e eu sempre tive, desde pequena, uma sensação de que não queria ter nascido. Eu tinha essa sensação que não queria ter vindo para a Terra. E aí, fazendo várias dinâmicas, eu entendi que essa sensação de que não queria ter nascido, que não queria ter vindo para a Terra, não era minha. A sensação era dos meus bisavós que não queriam ter vindo para o Brasil. Olha que interessante. A tristeza, a saudade, que eu falo, gente, eu sinto uma saudade, eu até me culpava. Assim, será que eu sinto saudade do céu, de estar no outro nível e ter que ter descido aqui, né? Quando eu fiz as dinâmicas, a sensação era, não queria ter vindo, né, do Japão para o Brasil, e uma saudade, é uma saudade, sabe, dentro da gente, de dor mesmo. Quando eu entendi tudo isso, ficou mais leve para mim.
que falou assim, nossa, essa vontade de não ter nascido, né, de ter uma saudade inexplicável, já entendi, já senti de onde que é e tá tudo certo, né? E eu sempre olhava para esse meu tio-avô que foi abandonado, eu ficava, né, nossa, ele foi abandonado, nossa, que saudade e tal. Só que eu nunca tinha visto, e aí eu passei a ver a dor do meu bisavô de ter dado esta criança, né? A dor da bisavó. Imagina uma mãe, um pai ter que deixar um filho lá no Japão, né? Então, você começa, quando você descobre essas histórias, você começa a ver com carinho e você entende os teus sentimentos. Por isso que eu falo, quando a gente desperta para a consciência sistêmica, a nossa vida fica mais fluida, leve, porque você percebe que muitos dos sentimentos que são nossos, né, eles não são apenas nossos. A gente está sentindo por nós e para o outro lá atrás. E a gente não precisa mais repetir esse padrão, né? Então, quando a gente começa a se aprofundar e a entender que tudo que a gente sente aqui também está relacionado ao sentimento, talvez, de uma pessoa lá atrás, eu falei assim, que eu acabei sentindo uma raiva desse tio-avô em relação ao filho mais velho, que eram 5 mulheres, meu avô é o sexto e ele era o sétimo, e ele que foi dado de Yoshi. Então, a sensação dele era assim, talvez se eu fosse o mais velho, eu não teria sido dado. Então, o sentimento desse tio-avô era de raiva também. E aí eu até perguntei, porque eu não sabia. Eu falei, mãe, o tio do Japão, né, o tio-avô, ele teve um filho menino? Porque a sensação era essa, de que ele tinha raiva e que ele não conseguia se relacionar com o filho mais velho, porque lembrava dessa situação que talvez, se ele fosse o filho mais velho, ele não teria sido dado. E aí minha mãe contou que ele realmente teve um filho mais velho, e que ele não se dava com essa criança, eles brigavam muito. Olha essa repetição, né? Na segunda vez que eu fui para o Japão, eu fui a trabalho, e aí eu tentei falar, eu liguei, né? Eu estava lá no Japão, eu liguei para falar com essa tia. Só que, porque eles iam me achar uma doida, mas tudo bem, né? O que importa faz teu papel, né? Porque na primeira vez que eu fui, encontrei com ele estava vivo ainda. Na segunda vez, ele já não estava mais vivo, mas a esposa, que era prima dele, olha só, a gente vai falar de casamentos com primo, né? Que era prima dele, estava viva. E aí eu queria conversar com o filho dele para trazer esse sentimento, porque sabe qual é a sensação? Que ele queria pedir perdão, né? E a gente não fala em perdão, mas eu sinto muito, né? Tipo, sinto muito, porque eu acabei repetindo uma história, né, com você. E eu queria passar isso para ele, só que o filho já tinha morrido. Então, esse filho dele, quando eu fui a segunda vez, ele já tinha morrido e eu não consegui falar. E eu também não fiquei me prolongando, porque eu ia explicar uma coisa muito doida para essa esposa dele. Né? Então, eu falei, tá tudo certo, que meus sentimentos tal, e acabou, porque os dois já tinham falecido mesmo, né? Então, assim, olha quanta história você consegue entender, olhar com carinho, né? E aí fica mais leve para a gente. Você consegue entender vários sentimentos, né? Da onde que vem, por que vem. E aí, quando você vê, agora, a gente falou da geração do meu avô, a geração da minha mãe, e aí você tem a outra geração, né? Nessa outra geração, você pode ter traições. E aí você fala, nossa, por que fulano traiu? Por que não sei o quê? Sabe o que você faz, né? E aí isso é o que eu faço, né? Porque a gente não pode obrigar todo mundo a pensar igual a gente, certo? Eu olho com carinho um primo, uma prima que teve a dor da traição, a dor de trair também. Porque hoje a gente não entende que tudo que a gente faz é por amor. Então, quando acontece isso, a gente agradece e fala assim, nossa, eu te olho com carinho, né? Sinto muito. Você passou por isso, não foi fácil, mas a gente entende que essa pessoa fez isso porque ama muito alguém lá atrás. Né? E aí vem a questão de namoro entre primos, né? Quando que você tem essa questão de namoro entre primos? Quando algo quer ser visto na sua família, algo que é oculto
quer ser visto na família. E aí primos namoram. Né? E aí quando a gente começa a olhar tudo isso, na minha família tem primos que namoraram por muito tempo e que, dependendo da família, tá tudo certo, né? Na nossa não foi tá tudo certo, não. Foi bem conturbado, né? O namoro entre primos e irmãos, né? Então, quando a gente foi ver, quantas histórias queriam ser reveladas, queriam ser vistas, né? Esses primos namoram, aí depois de muito tempo a gente descobriu que a minha mãe tinha meu irmão, a gente descobriu dessas histórias todas do Japão, né? Então, quantas histórias bonitas foram vistas depois deles namorarem, né? A gente percebe que quando tem primos que namoram na família, estão querendo trazer algo para ser visto, uma dor para ser vista, algum excluído para ser visto. E aí eu volto na história do meu tio-avô, que acabou casando com uma prima no Japão. Né? Então, também, ó, são primas que querem mostrar, querem trazer à tona alguma história que foi não foi vista, ok?